Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Inabalável. Eu tenho uma fé em Deus assim, irretocável. Tipo assim, não tem mais ou menos. Fé. Eu aprendi isso muito cedo. A mamãe ensinou que Deus todos os dias dá pra gente uma áurea sensacional chamada dia, que vem aquela luz que vem do sol, com embaçado ou não, ele aparece todos os dias. E eu aprendi de manhãzinha, 5 e pouco da manhã, levantar da minha caminha de palha calçada com tijolo. Mamãe, o sol entrava na festa do barraco, a mamãe falava: põe o joelho no chão, agradece, é Deus te dando o privilégio de mais um dia. Aquilo, eu tinha uma fé tão grande, e quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio, e eu entendi que ela me ensinou tanto o valor do tempo, o valor do dia, que eu entendi que nós temos um tempo e que o tempo acaba, e eu consegui interpretar com 8 anos que o tempo dela acabou. Então olha a importância que tem. Então, ou seja, nem nesta época eu tive um abalo tão grande, justamente graças à fé. Fé, mas eu não só tenho fé, eu pratico aquilo que eu sinto. O meu primeiro endereço foi em sacar carvão com 8 anos. E eu já me senti empreendedor porque eu copiava a minha mãe. Tipo, eu tinha um propósito, eu queria atender, servir, eu queria levar o café da manhã para casa, para 9 pessoas, que era a família. E aquilo me tornava, eu tinha uma sensação de um ser muito importante em fazer isso. Então, para mim, o espírito empreendedor veio de copiar a mãe, do que ela fazia para a família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ, que não tem nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui catar latinha, aí eu fui empreender pra mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar pra mim. Hora nenhuma eu achei que eu tava trabalhando pra alguém ou que alguém tava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava pra mim, que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar 12 horas por dia? Ah, mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, eu não tô trabalhando pra lei, eu tô trabalhando pra mim. E eu comecei a me dedicar nesse lugar. Era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho, é porque confiavam em mim. Então eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço para eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar, deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ que não era meu. Lá eu nunca quebrei, eu quebrei 6 vezes, mas lá não. Lá eu só cresci porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava a mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão. Eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam e eu nunca me considerei menos inteligente. Então eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia pra minha realidade, dentro da minha possibilidade, e fazia aquilo que eu via dando certo, como eu via na favela. Então, na realidade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 13 anos, eu só trouxe os ensinamentos do que eu copiava lá atrás. Os valores da minha mãe que eu ensinei, que eu aprendi com a família, né? Sempre forte dos meus valores, fazendo aquilo que eu acho que é justo. Eu já fazia sustentabilidade. Essa coisa de ser sustentável, socialmente correto, eu já fazia. Eu entrava no banheiro do parque, porque era um parque de diversão, uma multinacional, do Play Center. Eu entrava no banheiro, todo mundo usava, porque é meio que público do parque. Eu economizava água, papel e deixava limpo para quem entrar depois. Eu fazia para mim. Eu viajava muito depois por esse mesmo grupo. Eu ia no hotel, eles me colocavam em ótimos hotéis. Eu nunca usei mais que uma toalha, mesmo tendo 5, 6 toalhas. Sustentabilidade. Eu usava uma toalha que eu entendia que era sem sentido com a própria natureza, com a minha vida, eu usar 5 toalhas e pisar nelas, porque estava pago. Então, essa coisa da sustentabilidade e a solidariedade eu trago lá de trás. Então, na realidade, eu só vim copiando. Quando eu arrumei esse trabalho com 13 anos, eu só repeti os meus valores. E eles, quando você tem valores que você aprende na base, se você aceitar ouvir, ele funciona em qualquer lugar. Tem tudo no universo para copiar. É só você ter humildade de copiar aquilo que está pronto. Não tente reinventar a roda. Muito bom. Você falou dos meninos da favela, 1% mesmo ou menos que se perderam. A maioria põe uma marmitinha nas costas e vai buscar o pão de cada dia. Por que eu copiava? A mamãe falava, copia, tá tudo pronto. Por que eu copiava os meninos que não se perdiam, que carregavam a marmita, e não os que se perdiam? Não é porque eu era mais honesto, mais esperto, mais inteligente. É que eu ficava copiando e eu ficava prestando atenção. Os meninos que faziam certo não tinham problemas fatais, duravam mais. Os meninos que faziam errado, ou durava menos e no
preso ou sendo mortos, porque esse regime é implacável, né? Então, o que acontece? Eu copiava aquilo que funcionava. Como é que eu ganhava dinheiro? Os meninos que trabalhavam tinham um chinelinho melhor, tinham uma roupinha melhor, então eu fui trabalhar. A catar latinha, cara, isso é o de menos. Qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. Eu entendi que era possível. Onde é que eu copiei o empreendedorismo? Olhando a minha mãe. A mãe é uma empreendedora nata, ela cuida de um monte de filho, ela não fica olhando aquele que dá mais trabalho, ela cuida de todos igual, cuida até um pouco mais do que dá trabalho, atende todo mundo, serve todo mundo, protege todo mundo. Pra mim, empreendedorismo é isso. É esse papel que a mãe faz. E eu recebi, e uma coisa que eu aprendi, que essa moçada precisa aprender, receber a primeira mentoria dentro de casa, a mãe. Isso. Ouça a mãe, depois ouça o ajudante dela, o pai. Cara, a hora que você ouvir essas duas pessoas, que a mãe, família é base de tudo, gente. E a base de uma família é a mulher, é a mãe. Depois tem o pai que dá sustentabilidade, equilíbrio pra isso. A hora que você aprender a ouvir essas pessoas que te deram vida, que você acha que tá ultrapassado, porque você tem a porcaria do smartphone, porque você tá chamando o Google de Deus. Perdeu a noção? Perdeu a referência de valores? Eu aprendi aí. Então, o que eu fiz? Um passo de cada vez. Vai trabalhar. O que eu ganhava, eu comecei a me tornar um cara muito importante, que eu conseguia pôr café da manhã em casa. Pra mim, ser importante é quando você faz alguma coisa pelo outro. Já é um valor. É, valores. Eu fui forte nos meus valores. As pessoas me perguntam, de onde é que você tira a força? Dos meus valores. Da base, da fé, da solidariedade. A gente pegava resto de feira pra comer e preparava aquilo e ralava pra dividir com os vizinhos. Pra eu aprender que naquela condição eu já podia ajudar o próximo. Solidariedade por causa de pandemia? Não, eu já era solidário lá atrás. Ser negro e pobre na favela? Pobre, minha mãe falou que aquilo eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. O dia tem 24 horas e o povo quer trabalhar 8. Não funciona. O dia tem 24 horas. 8, ninguém precisa nem 8 para dormir. Quem precisa de muito precisa de 8. Sobraram 16. Por que as pessoas acham que ela vai dar uma direção material na vida trabalhando 6, 7, 8? Não funciona. Ah, mas a lei... Não, eu tô falando... Esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalha aqui, ó. Iniciativa, comportamento de dono. Você não precisa ter um CNPJ. Precisa ter atitude de dono. Comportamento de empreendedorismo. Atitude empreendedora. Onde você tá? No serviço público. Qualquer lugar que você estiver, no estatal, numa multinacional. Eu cresci num CNPJ que não era meu. Eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro negócio sendo solidário. Eu já estava empregado, já tinha um bom salário, eu trabalhava muito, mas compensava. Ou seja, eu buscava. E eu sempre guardei um pedacinho. Eu queria ajudar minha família. Então, meu primeiro empreendimento foi comprar uma Kombi e dar pro meu irmão que estava desempregado trabalhar de sócio. E o que ele produzia, tirava o salário dele e dividia a diferença. Foi a primeira vez que eu resolvi investir, eu estando num CNPJ com estabilidade, e o meu dinheiro eu investi no empreendedorismo, mas sem tirar o pé do chão. E fortalecendo o que eu mais dou valor, que é a família. Então, o meu primeiro negócio foi comprar uma Kombi junto com o meu irmão para que a gente pudesse transportar. E nós começamos dali para transportadora informal, compramos uma segunda Kombi e assim sucessivamente. Mas tudo que eu fiz a nível de investimento, no início eu fazia através dos meus. Ah, mas você vai contratar alguém? Não. Eu vou fazer pros meus. E se não der certo, eu fiz pros meus. Quem são os seus? As pessoas mais próximas. Não é só o sangue, não. Pra mim, parente, família, as pessoas que você mais convive. Então eu sempre procurei, nos meus empreendimentos, nas minhas investidas, fazer com as pessoas que... Eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Ah, mas aquela pessoa que te sacaneou, aquela pessoa que te deu golpe, aquela que não te pagou. Então, aquela é outra pessoa. Agora eu vou acreditar na outra. E aquela? Se ela voltar, eu dou uma segunda chance. Basta que ela tenha humildade de pedir. Então eu aprendi muito cedo a lidar com pessoas, a conviver com pessoas, entregar, doar, servir sem esperar reciprocidade. Eu nunca esperei. E aí eu aprendi uma lição. Eu nunca mais criei expectativa e nunca mais esperei que alguém faça. Eu faço pelas pessoas. Eu não espero que as pessoas façam por mim. E quando eu faço pelas pessoas, eu não acredito, não acho que as pessoas me devem nada. Eu acho que Deus me fez locomotiva, então é um privilégio eu poder puxar. Eu me lembro um versículo bíblico que diz que se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca sobre o muito. O que é isso? Quando você fala assim, quando eu for rico eu vou ajudar os outros. Mentira. Porque quando você não é fiel no pouco, você nem vai chegar a ter muito. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe pra quem dá, sabe? Então isso aí é impressionante. Se você quer ajudar alguém, faça com aquilo que você já tem hoje. Mas eu tenho muito pouco. O pouco que você tem é muito pra quem não tem nada. Doar te fortalece. Sem dúvida. É o sentido da vida. Eu doei a vida inteira e tudo que eu doei eu não lembro. Porque se torna tão pequeno perto do que você ganha
ganha quando você doa, que não faz diferença. Muito cara, bom. aliás, eu costumo dizer o seguinte, é você ser locomotiva. Quem doa é locomotiva. Então, cara, não subestime quem tá recebendo a doação, que ele também é locomotiva, mas que nesse momento ele está precisando, você como locomotiva. Então, se tiver pesado e você estiver tendo que doar, agradece, é porque você é locomotiva. Eu nasci rico, com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha o dinheiro. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. E você começa a ter acesso ao dinheiro. E com detalhe, de vez em quando, desde pequeno eu faço isso. Quando eu começo a ganhar um dinheirinho, eu me deparo com o espelho, com o patrimônio que eu conquistei, com os bens materiais e comigo, para ter certeza que o que eu conquistei não ficou maior que eu. Quais são os nossos valores? Os meus valores é o de base. É o da família, é o da fé, é do Deus que está dentro de cada um. Eu não julgo o outro, porque para mim todos nós somos figuras divinas, obras de arte feitas por um artista chamado Deus. Então como é que você julga a obra do cara? É lógico. Olha a capacidade que o cara tem de fazer obras.